Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa última reunião magna do CPET, do ano. Muito bem, essa vai ser uma reunião rápida, como geralmente são as minhas reuniões. Eu escolhi um tema relativamente árido, mas como sempre desafiado pela doutora Mirella, né? Tem muita coisa sobre esse tema e ao mesmo tempo pouca coisa. Acho que eu vou tentar deixar para vocês claro de que o sistema nervoso autônomo ele está bastante alterado na sepse, na disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Ele se altera precocemente e a manutenção da sua alteração, da sua disfunção, é uma das causas da permanência desses doentes na dependência de droga vasoativa e no desenvolvimento de mais disfunções orgânicas. Nós ainda não temos muitas estratégias terapêuticas para poder mudar isso. Então, ela é muito mais uma aula numa revisão de fisiologia, de fisiopatologia e, de alguma forma, a gente tentar contextualizar essa disfunção nas atividades que vocês têm na beira do leito com o doente crítico e, ao mesmo tempo, estar preparado, porque muito provavelmente novos dados, novas informações vão surgir e, baseado naquilo que vocês vão ver aqui, pelo menos é o início, para tentar entender os artigos que eventualmente vão aparecer relatando disfunção do sistema nervoso autônomo na sepse, na disfunção e falência de múltiplos órgãos, no trauma, no doente em pós-operatório. Essa fisiologia, fisiopatologia do doente grave, que normalmente a gente utiliza para poder estudar na sepse, acaba por inferência sendo aplicada em outros doentes críticos agudos. Da mesma coisa que na neuro, a gente aprende muito de fisiologia e fisiopatologia no trauma e depois adaptando para outras doenças neurológicas graves, sempre tentando, de alguma forma, adaptar os conceitos no doente com trauma em outras catástrofes neurológicas agudas. A mesma coisa acontece com a sepse, que acaba sendo um modelo que cria inferências para outros doentes críticos como um todo. Então nós vamos ver um pouco vou fazer uma introdução rápida, vamos fazer um pouco da descrição do sistema nervoso autônomo, o ramo simpático parasimpático, o ciclo de vida dos receptores adrenérgicos, isso é uma coisa importante, o mecanismo regulatório cardiovascular mediado pelo sistema nervoso autônomo e em especial no choque séptico, alguns índices de disfunção autonômica e intervenções terapêuticas para poder modular esse sistema nervoso autônomo no doente com choque séptico. Como introdução, a sepse é uma disfunção orgânica que ameaça a vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Isso está incorporado desde a publicação do Sepse 3, mas é incrível que várias revisões sobre o tema não incorporam o sistema nervoso autônomo no mecanismo fisiopatológico e nem no diagnóstico, nem naquilo que a gente deve observar no doente, nem eventual potenciais terapêuticos. Eles fazem grandes revisões, grandes capítulos de livros, o sistema nervoso autônomo está ausente das grandes revisões, do Surviving Sepsis Campaign, não tem uma palavra a respeito do sistema nervoso autônomo. Muito provavelmente porque a gente não tem nada operacional para poder fazer. Mas, de alguma forma, isso chama atenção. Mas vários estudos têm documentado que alterações do sistema nervoso autônomo ocorrem no doente com sepse, especialmente essa variabilidade da frequência cardíaca. O Dr. Rafael vai poder nos dar algumas coisas a respeito disso. Ele tem uma tese de mestrado a respeito disso e quer fazer a sua tese de doutorado nisso. A variabilidade da pressão arterial, sensibilidade de barorreceptores, índice de disfunção autônoma, nós vamos ver um pouquinho disso. Isso tem relação com o diagnóstico, tem relação com o prognóstico, mas talvez ainda não tenha uma relação direta com o tratamento. Ok? Então, uma revisão rápida de anatomia e fisiologia do sistema nervoso autônomo para a gente estar no mesmo canal. O sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso central ou periférico?
ele faz parte do sistema nervoso periférico, né? Dentro do componente do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso central, que é o cérebro ou o encéfalo, e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que se compõe de neurônios motores e sensitivos. Até aqui tudo bem. Mas uma parte dos neurônios motores, que são aqueles que a gente controla com o movimento, tem uma outra parte que é autonômica, que é involuntário. Então, o sistema nervoso autônomo está aqui, basicamente. O sistema simpático, a divisão parasimpático. O sistema simpático é aquele que ativa você para brigar, para fugir, em situações de estresse. E o parasimpático é aquele que você dorme, repousa, faz digestão. Enfim, quando você está de bem com a vida, dormindo, no domingo de tarde, depois de se alimentar, você está com o parasimpático. Mas na segunda-feira, quando acorda, você está com o sistema nervoso simpático todo. Ele faz controle inconsciente das funções vitais, né? Aqui tem o parasimpático, aqui tem o simpático. Eu não vou fazer a revisão aí completa disso, mas ele garante homeostasia. A gente vai ver um pouquinho dessa homeostasia com aquele conceito de equilíbrio e de estabilidade. O hipotálamo acaba agindo como um grande integrador das vias aferentes e depois das vias eferentes, tanto pelos nervos simpáticos como pelos nervos do parasimpático, principalmente o vago, né? Que inerva o coração e inerva o tracto gastrointestinal. Embora tenha outros, o glossofaríngeo tem parasimpático, nervos oculares, nervos pélvicos que vão para a medula óssea também tem parasimpático, mas o principal nervo parasimpático é o vago. Né? E ao contrário, o simpático tem a cadeia do simpático paravertebral, principalmente na parte alta da coluna dorsal, na coluna dorsal inteira, na parte alta da coluna lombar. E você tem pequenos ramozinhos que inervam os órgãos ali perto. Não tem um grande nervo simpático. São dois ramos, simpático, que tem receptores colinérgicos e adrenérgicos. Os colinérgicos são pré-ganglionares, entre o neurônio 1 e o neurônio 2. O neurônio 2, para os órgãos, é só a noradrenalina, que é secretada lá pelo sistema nervoso parasimpático, pelo nervoso simpático. O parasimpático são só receptores colinérgicos, sempre. Tanto pré quanto pós-gangliônicos. Nicotínicos pré-gangliônicos, muscarínicos pós-gangliônicos. Né? Tem esses dois tipos de neurônios, tanto o pré-gangliônico e o pós-gangliônico. O pré-gangliônico, ele é, de alguma forma, o hipotálamo exerce uma atividade sobre o pré-gangliônico. Tem uma atividade reflexa, mas também tem uma atividade modulada pelo hipotálamo. Né? Afinal de contas, quando eu sofro uma emoção, eu faço taquicardia. E, eventualmente, outras coisas. Isso tudo mediado pelo hipotálamo. Dá uma ideia de que o sistema nervoso central também tem uma modulação, embora pequena, sobre esse controle involuntário simpático e parasimpático. Muito bem. Qualquer que seja simpático ou seja parasimpático, o pré-gangliônico é sempre acetilcolina, sempre colinérgico. No parasimpático ele é colinérgico também, pós-gangliônico. E no simpático ele é noradrenalina, basicamente. Então, como é que a gente trabalha no nosso dia a dia, no nosso controle? Nós temos os quimiorreceptores, os baroreceptores na crosta da aorta e na carótida. A elevação da pressão arterial ou diminuição da pressão arterial rapidamente estimula o parasimpático. Se tiver uma elevação da pressão arterial, o parasimpático é ativado, diminuindo frequência cardíaca e contratilidade. Se tiver uma queda da pressão arterial, principalmente o simpático é ativado, fazendo aumento da frequência cardíaca e aumento da contratilidade. Isso regula a pressão arterial. Eu gosto de dizer, eu disse aqui na primeira aula, vou repetir porque nem todos estavam aqui, de que isso não é equilíbrio, isso é estabilidade. A coisa bacana é a tal da segunda lei da termodinâmica. Você está sempre trocando energia. Então, o organismo que está vivo, ele está recebendo sinais aferentes e está controlando com sinais eferentes.
sempre em estabilidade. Quando a coisa deixa de ficar estável, começa a entrar num equilíbrio constante, nós estamos em morte. Não lembre lá do macetinho, né? Quando alguém chegar para você dizer que a vida, a gente tem que estar em equilíbrio, etc e tal, você pode dizer assim, não, equilíbrio é morte. Prefiro estar estável. Recebo energia de você e cedo energia para você. Segundo a lei da termodinâmica. E a mesma coisa acontece frequentemente ou constantemente com o sistema nervoso autônomo quando ele está íntegro, né? Criando estabilidade, evitando que um órgão em disfunção ou que alguma alteração possa não ser controlada e acabar entrando em disfunção progressiva, um órgão levando progressivamente o outro em disfunção e uma cascata de falência de múltiplos órgãos. Uma breve revisão dos receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2, esses são os principais. Para vocês terem uma ideia, a alfa tem até 7, tem alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6, alfa 7. Alfa 7, por exemplo, está no macrófago, né? Principalmente no macrófago dentro do baço. Então tem vários outros receptores, a família de beta e de alfa é muito maior do que isso. Mas rapidamente, o receptor alfa 1 é aquele dos vasos, que faz vasoconstrição, basicamente. O alfa 2 é aquele dentro do cérebro. O receptor alfa 2 faz uma modulação da nossa atividade, né? Tanto é que os agonistas alfa 2, que vocês utilizam, a clonidina, dexmedetomidina, ele faz sedação, faz uma atividade que não é bem adrenérgica completa, né? Mas ele inibe a liberação de norepinefrina, inibe também a liberação da acetilcolina, inibe a liberação da insulina, ele dá uma sedada, né? E muito provavelmente, muito da terapêutica que a gente eventualmente pode utilizar num dia para poder voltar a regular o sistema nervoso autônomo seria fazer atividade no receptor alfa 2, como eu vou mostrar na sequência. O receptor beta 1 é o receptor do coração, basicamente, né, que aumenta a contratilidade, aumenta a frequência cardíaca, e o receptor beta 2 que faz vasodilatação. Noradrenalina e adrenalina são as principais drogas, substâncias que agem nesses receptores. De um modo geral, a epinefrina é mais potente em todos os receptores, exceto no alfa 1, onde a noradrenalina tende a ser um pouquinho mais potente do que a adrenalina. Tanto é que ela é o nosso vasoconstritor de excelência na beira do leito. Por que esses receptores são importantes? Por causa da famosa e frequentemente esquecida, a gente não conversa sobre isso habitualmente na beira do leito, que é a dessensibilização dos receptores adrenérgicos, né? O pessoal da cardiologia, os doentes que usam beta-bloqueador, por exemplo, na insuficiência cardíaca, isso é bastante bem conhecido, de que a hiperestimulação dos receptores adrenérgicos leva a uma dessensibilização. Essa dessensibilização ela tem 3 fases. Uma ativação da fosforilação do receptor, que leva segundos para acontecer, rapidamente o organismo ativa fosforilases e quebra receptores. Ou seja, é muito bom eu fazer um estresse e secretar adrenalina na minha circulação, mas isso tem um limite. Isso serve para eu sair correndo, subir numa árvore, pular uma cerca, fazer alguma coisa assim, né? Isso de forma sustentada é muito ruim para o organismo se protegeu disso, né? Fazendo com que em segundos você faça um feedback contra essa hiperestimulação. Você faz endocitose do receptor em minutos e faz um down regulation horas a dias, ou seja, mesmo estimulado, a resposta da intracelular em outros órgãos ela é diminuída. Isso é o down regulation. E sepsis e doenças agudas têm uma alta dessensibilização desses receptores, né? Por causa do hiperestímulo adrenérgico, por causa da presença de citocinas que diminui a sensibilidade desses receptores e por causa do uso, não só porque esses doentes têm uma secreção aumentada de adrenalina, noradrenalina, pela suprarrenal, como o uso nosso externo
né, de noradrenalina, de adrenalina, que faz down regulation, faz imunoparalisia. Eu vou mostrar aí rapidamente aí na sequência. Então esse daqui é um esqueminha, né, de um artigo publicado agora no Annals of Intensive Care em 2021, que mostra basicamente aqui o receptor adrenérgico. Quando a catecolamina se liga ao receptor adrenérgico, você ativa a adenilciclase. A adenilciclase faz a transformação do ATP em AMP cíclico. E a AMP cíclico que vai fazer as ações intracelulares. Mas essa atividade pode levar à fosforilação. A fosforilação vai lá e quebra. Você age no receptor da acetilcolina, mas não consegue ativar a adenilciclase. Então, rapidamente há um controle. Espera lá, tem muita catecolamina aí, né? Mas existem outras vias também, né? Você faz endocitose do receptor, ou seja, você tira o receptor lá de dentro. Ou faz um down regulation, você degrada esses receptores e a célula passa a responder pouco àquela ativação do AMP cíclico que você produziu na tua periferia. Então isso rapidamente vocês já começam a perceber de que vocês têm baixa resposta. E se ficar com noradrenalina muito tempo, você doente pode ficar dependente de droga vasoativa, não mais porque o estímulo inicial está presente, mas sim porque ele tem poucos receptores, eles precisam de estar ativados ao máximo. Quando você começa a tirar a noradrenalina, a pressão cai muito rápido. Pode ser porque ainda tenha muita atividade inflamatória, o componente inicial ainda não foi completamente corrigido, a vasodilatação da sepse e assim por diante. Mas quantos doentes vocês não ficam ali, às vezes, com 5 ml, 4 ml, 3 ml e não conseguem tirar a droga vasoativa? Isso basicamente é dessensibilização do receptor que precisa esperar 24, 48, 72 horas para que haja novamente expressão desses receptores, para que eles voltem à carga novamente. Aqui, eu só trouxe esse só para poder mostrar para vocês de que se vocês... esse esqueminha mostra que se você tiver atividade física, você para poder produzir síntese de proteína, você precisa de ter atividade no receptor beta-adrenérgico. Então, de alguma forma, é uma demonstração que esses doentes que estão dessensibilizados, com droga vasoativa alta, podem alimentar o quanto vocês quiserem. Deixa lá o nutricionista alimentar. Esse doente vai urinar aminoácido, mas ele não vai incorporar, porque ele precisa do receptor beta-adrenérgico também para poder fazer síntese de proteína. Aquela brincadeirinha que eu fiz com você ali, Guilherme, quando você estava trazendo o bolo, alguém disse assim, por que está comendo tanto bolo? Alguém disse assim, é para poder fazer músculo. Você pode fazer músculo porque você tem receptor adrenérgico que está íntegro, mas o doente que está na cama com droga vasoativa alta provavelmente não vai fazer, porque ele não tem receptor beta-2 disponível para isso. Muito bem, outro mecanismo regulatório de curto prazo que está frequentemente alterado, então nós vimos aqui basicamente os receptores adrenérgicos, né? Outro elemento que está frequentemente alterado são os mecanismos regulatórios de curto prazo. São os barioreceptores arteriais, localizados na crosta da aorta e na carótida, que respondem à pressão, basicamente. Os barioreceptores cardiopulmonares, que estão localizados dentro dos átrios, por exemplo, e que respondem à volemia. Então, se você tem aumento de volemia, você estimula esses barioreceptores cardiopulmonares. Você tem um aumento da frequência cardíaca, aumento da contratilidade, aumento do volume circulante efetivo para o rim, acho que já nem é mais chamado assim, né? E você tem uma diurese como contrapartida. Esses receptores são praticamente imediatos, mas ele mantém o sistema em estabilidade. Se você perde esses sistemas, porque esses receptores estão inflamados, você perde a capacidade de criar estabilidade. E aí você entra em equilíbrio. E aí você está próximo da morte. E os quimiorreceptores que respondem basicamente à acidemia, à oxigenação e assim por diante, né? Um parênteses, como eu fiz ali com o receptor adrenérgico para poder produzir proteína, a disfunção de barioreceptores está na ordem do dia. Embora ela seja uma coisa antiga, tem uma revisão
de 2 anos atrás, do New England, essas revisões grandes do New England, fala de disfunção de barorreceptores em várias doenças, principalmente em doenças neurológicas. Mas uma delas é a cardiopatia de Takotsubo, né? O Takotsubo é tipicamente uma cardiopatia por hiperatividade adrenérgica e lesão de miocárdio e lesão e disfunção de barorreceptores, né? Com vasodilatação, hipocontratilidade e um miocárdio que fica lesado, dilatado e hipocondrátil, basicamente por disfunção adrenérgica, né? O pessoal da neurologia já tem várias drogas em doentes com Parkinson, com desautonomia por várias dessas doenças crônicas, interferindo nesse reflexo que está alterado, que leva à desautonomia. Nós ainda não temos essas drogas para o doente agudo, mas quero insistir que possivelmente isso vai entrar. Muito bem, vimos essa parte aqui inicial, está revisada rapidamente. Os ramos simpático-parasimpático, o ciclo de vida dos receptores. Vamos ver um pouquinho dos mecanismos regulatórios no choque séptico, índices de disfunção autonômica e se isso estão alterados nesses doentes ou não. Então, um pouco a maneira, e o Rafael vai nos ensinar um pouco de como ver isso, né? Um pouco da gente poder perceber de que o sistema nervoso autônomo está íntegro, de maneira fácil, é a chamada variabilidade da frequência cardíaca, né? Embora a gente veja no monitor ali 80, 76, 84 de frequência cardíaca, existe uma variação natural entre o intervalo RR, e isso é controlado praticamente batimento a batimento pelo sistema nervoso autônomo. Então, quando ele está íntegro, você não está estável, você não está em equilíbrio. Você está em instabilidade, aquela frequência cardíaca ali, e com uma variação razoável desse RR, né? Isso pode ser medido, tem softwares que você pode colocar na beira do leito. Eu não tenho experiência com isso daqui, mas tem assim dezenas e dezenas de trabalhos, né, em estudos experimentais, em estudos humanos, em várias situações clínicas, principalmente doentes com doença cardiovascular, mas também doentes com sepse. Então isso dá para, eventualmente, numa pesquisa, para poder ser incorporado na beira do leito. O Rafa vai nos contar um pouco como é que isso acontece, né? E eu posso medir esses intervalos, essas variações, e quanto maior for essa variação, mais íntegro está o sistema nervoso autônomo. Quanto menor essa variação, tanto da frequência cardíaca, quanto a variação também da pressão arterial, né? Tanto da pressão arterial sistólica, da pressão arterial diastólica, do delta de pressão arterial, e posso fazer aí análises espectrais disso aí ao longo do tempo, e perceber se o doente está com variações grandes ou não. Boas variações é porque ele tem um sistema nervoso autônomo estável, íntegro. Se ele perde essa variação, isso começa a ficar com instabilidade, né? Então, tem vários trabalhos mostrando que vários desses mecanismos que eu mostrei aqui, mediadores de catecolaminas, neuroendócrinos, receptores adrenérgicos alterados, essa sensibilidade de quimiorreceptores, variação da frequência cardíaca, variação da pressão arterial, estão todas elas muito alteradas, centros autonômicos alterados, tanto em estudos clínicos quanto em estudos animais. A maior parte deles são estudos pequenos, mas esse estudo feito com neonatos, ele é um estudo meio que paradigmático para essa situação, né? Então, se você anota aqui a variação em milissegundos, a variação da frequência cardíaca, quando a frequência cardíaca começa a variar pouco, aqui nós estamos falando só de variação de pressão arterial, de frequência cardíaca. É porque essa criança tem uma chance de poder descompensar na sequência, né? O que tem sido demonstrado aí em neonatos. Neonatos é um modelo interessante, porque quando vocês internam um doente com sepse, vocês já fizeram o diagnóstico de sepse.
Vocês não sabem o que aconteceu 24, 48 horas antes. Quando você tem um neonato, por exemplo, de 1 quilo, e ele vai ficar 20, 30 dias na unidade de terapia intensiva, ele tem uma grande chance de desenvolver infecção, de desenvolver uma sepse. Será que se eu monitorizar essa criança dia a dia, eu consigo identificar alguma coisa antes da sepse aparecer? Então isso aqui é o que acontece com uma criança só, vejam. Aqui a idade é 23 dias, 24, 25, 26, 27, 28 dias, 29. Hiperglicemia, aqui contagem alterada de leucócitos, febre ou hipotermia, apneia. Então vocês vejam que aqui ela fez um pouquinho de febre, mas estava bem. Utilizou um pouco de oxigênio. Quando a variação da frequência cardíaca começou a se perder, a ficar baixa, e eles medem daí através de um índice, de uma formulazinha matemática, quanto mais estável, maior o índice. Essa criança praticamente descompensou aqui, ó, entre o 29º e o 31º dia. Mas esse índice já se mostrava alterado 24, 48 horas antes. Então, será que se eu aplicar isso na beira do leito de uma UTI neonata, eu consigo identificar que essa criança tem um alto risco e consigo intervir antes? Isso pode eventualmente melhorar a mortalidade? Muito bem, isso foi feito no ano seguinte, 2011, publicado num Journal of Pediatrics aqui. Aqui está o exemplo, né, de um índice que é medido. E veja que o índice, de repente, ele começa a aumentar. E isso daqui é um sinal para o neonatologista para ele poder fazer uma intervenção. E o que aconteceu? Eles randomizaram 3.000 doentes, eles alocaram um grupo de crianças de forma aleatória, uma randomização de 1.500 para um monitor desse, 1.500 sem o monitor, e eles tiveram uma diminuição da mortalidade naqueles que tiveram a monitorização das características da frequência cardíaca. Ou seja, eles puderam identificar isso com mais precocidade, identificar que essas crianças tinham um risco de desenvolver sepsis 12, 24, 48 horas depois e eventualmente fazer uma intervenção que diminuía a mortalidade. É o único estudo que tem com relação a isso. Isso não foi repetido nenhuma vez, não tem nenhum estudo repetido com adulto, mas é um estudo considerável, com 3.000 crianças, mostrando aí de alguma forma uma prova desse conceito de que a disfunção do sistema nervoso autônomo, medida desse jeito, ela pode identificar um paciente de risco mais cedo. Né? Isso não serviria para os nossos doentes com sepsis. Teria que, eventualmente, ser incorporado num grupo de doentes, por exemplo, um doente em pós-operatório de alto risco, aquele doente que vai ficar internado durante bastante tempo, um grande queimado, alguma coisa assim. Né? Ou doente com trauma, né, que ainda não tem infecção. Pode ser uma ideia. Uma outra consequência dessa alteração do sistema nervoso, além dele criar essa estabilidade, esse equilíbrio, né, mostrando que os órgãos deixam de um se comunicar com o outro, de um cuidar do outro, é de que isso leva a essa hiperatividade adrenérgica. Numa fase inicial ela é hiperinflamatória e numa fase mais avançada ela é anti-inflamatória. E a hiperatividade do vago, obrigatoriamente, ela é anti-inflamatória, né? Principalmente porque ela atua daí em receptores das células do sistema imunológico, principalmente do macrófago, diminuindo a sua atividade, expressão de antígenos, diminuindo a produção de anticorpo, diminuindo a atividade de TNF, de citocinas. Então, se o doente fica mais do que 12, 24, 48 horas, mais do que 24, 48 horas na dependência de droga vasoativa, a gente sabe que ele sai daquela fase, né, da hiperatividade inflamatória e passa por uma fase anti-inflamatória. Né? E isso é um pouco, em parte, por causa dessa atividade adrenérgica sustentada, que aumenta a inflamação nas primeiras horas, mas depois leva a uma atividade anti-inflamatória predominantemente. Então tem vários
mecanismos bem demonstrados de como é que isso acontece e de que forma um chamado reflexo inflamatório, que é uma hiperatividade do nervo vago, atuando sobre células beta, linfócitos B, linfócitos T, dentro do baço, diminui ou bloqueiam a atividade e a liberação de citocinas. Né? Então, essa disfunção ou essa hiperatividade adrenérgica que vocês veem na beira do leito, que leva a uma estabilidade hemodinâmica, por causa dessa dessensibilização dos órgãos a essa hiperatividade adrenérgica, no baço, isso leva a uma inibição da resposta inflamatória e um estado anti-inflamatório e uma predisposição para poder fazer infecções intercorrentes como manifestação ruim, né, deletéria para esses doentes. Esse estudo aqui feito num grupo pequeno de doentes com sepse, durante a fase aguda do doente com sepse, também vai na mesma direção. Né? Se você utiliza a droga vasoativa para poder alcançar uma PAM de 65, como é que você identifica aquele doente que eventualmente vai evoluir mal, aquele doente que vai evoluir bem? Né? Aqueles doentes que evoluem mal, de um modo geral, têm uma pressão arterial que não muda muito, uma pressão arterial média que não muda muito, tem uma pressão arterial sistólica que também não muda, ou até diminui a sua variabilidade, o seu delta. Aqueles que têm maior variabilidade, de um modo geral, são aqueles doentes que vão evoluir bem, ou que têm uma melhora do SOFA. Isso também, eventualmente, dá para poder fazer na beira do leito e de medir se esse doente está tendo uma variação, né? O bom é você olhar aquele doente que você está com droga vasoativa e a pressão arterial está assim, ó. Aquele doente que está com droga vasoativa e está com a pressão sempre muito fixa, esse doente provavelmente vai evoluir mal. O que você quer é caos, você não quer uma coisa muito parada na unidade de terapia intensiva. Né? Se você utiliza esses índices de disfunção autonômica, né, esse estudo com um grupo de doentes com disfunção e falência de múltiplos órgãos também mostra que aqueles doentes que têm maior variabilidade, de um modo geral, tendem a sobreviver mais do que aqueles doentes que têm menor variabilidade. E aí eu trago aqueles dois artigos, eu não sei quem é de vocês que apresentou aquela revisão de trauma. Foi você, Bruna? A gente elogiou bastante, né, porque era muito de fisiopatologia, mas parecia muito longe daquilo que a gente estava vendo no dia a dia. Né? A gente é muito treinado para poder avaliar disfunção e falência de múltiplos órgãos com dois olhares, com inflamação e isquemia. Né? Dando a ideia de que se você controlar hipoperfusão, com reposição de volume, com droga vasoativa, e controlar a infecção, controlar a hiperinflamação, você controla a disfunção e falência de múltiplos órgãos. Mas tem muitos doentes que ainda continuam morrendo. Talvez tenham outras vias. Então, só repetindo aquilo que estava naquele artigo. Né? Esse processo inflamatório que o doente com trauma sofre acaba levando uma neuroinflamação, acaba levando uma descarga simpática com grande liberação de hormônios de estresse, uma hiperinflamação, e isso leva a uma disfunção imunológica com morte tardia muito frequentemente. Ou por desacoplamento, né? Veno-arterial, com morte precoce, são aqueles doentes que morrem em choque refratário, ou com morte tardia, por causa basicamente de uma disfunção imune. Isso tem muito a ver com essa hiperatividade adrenérgica que a gente tem na fase aguda. Né? Você lembra, Guilherme, que você falou no desacoplamento veno-arterial, na semana passada, quando apresentou o trabalho dos fenótipos do doente com disfunção do ventrículo direito, em que a gente falou, aqui eu trago
o trabalho que você apresentou na semana passada, que aquele doente que desenvolve uma hipertensão pulmonar aguda, ele faz pelo mecanismo de UNREP, ele aumenta a contratilidade sem precisar de dilatar a fibra. Num segundo momento, o UNREP só não é suficiente, ele vai ter que dilatar a fibra para poder aumentar a contratilidade. Homeométrico, heterométrico. Os dois mecanismos de compensação. Pode chegar num determinado momento que a dilatação já não é mais suficiente para poder contrabalançar a pós-carga aumentada. Esse desacoplamento entre a pós-carga e a contratilidade frequentemente acontece no doente com sepse também e com choque séptico de um modo geral. Então, o que acontece no doente com choque séptico é que esse desacoplamento ocorre principalmente por disfunção do miocárdio. Ele não consegue fazer o UNREP. Né? Por quê? Porque a célulazinha, aquele mecanismo de sensibilidade, de aumento de pressão na parede ventricular, ela está diminuída por causa da secreção das diversas citocinas, que a gente viu que era um dos mecanismos no doente com disfunção do ventrículo direito, né? Mais do que mais tardiamente, mas que no doente com sepsis, com choque séptico, ocorre muito precocemente. Então, essas alterações que levam a uma hiperatividade simpática e parasimpática, com alteração da variabilidade da frequência cardíaca, levando a uma diminuição também da sensibilidade dos barorreceptores, tudo isso contribui para esse desacoplamento veno arterial. E chega num determinado momento que o ventrículo está muito hipocontrátil, não adianta mais dilatar, não adianta mais fazer volume, ele está descontrolado, em grande parte porque ele está como se ele tivesse perdido a sua inervação neuronal e a capacidade do seu controle, mais citocinas direto para a célula, isso leva a uma hipocontratilidade progressiva. Muito bem, com isso tudo em mente, será que a gente tem alguma intervenção terapêutica para poder modular o sistema nervoso autônomo do doente com choque séptico? Tem várias propostas, né? Atividade nos diversos receptores, mas basicamente isso se resume, do ponto de vista clínico, na utilização ou não de beta-bloqueadores, na utilização ou não da ivabradina e na utilização ou não dos agonistas do receptor alfa-2. Né? A utilização de beta-bloqueador, acho que virou um clássico esse estudo, a gente já discutiu várias vezes aqui, o estudo do Morelli, um estudo de um grupo de Milão, com 150 pacientes com choque séptico, uma fase avançada do choque séptico, mas que permaneciam taquicárdicos. E eles randomizaram metade para utilizar, para receber esmolol e a outra metade para receber placebo, né? Num estudo aberto. Esses doentes nitidamente tiveram uma diminuição, aqueles que receberam esmolol, uma diminuição da frequência cardíaca, que era o item do desfecho primário do estudo. Esse está publicado no JAMA, 2013. E como um desfecho secundário, eles perceberam uma diminuição de mortalidade. E ela é estatisticamente significativa, mesmo quando você controla para múltiplas variáveis. Né? O que aconteceu aqui, basicamente, é que você tinha numa corte controle uma mortalidade de quase 80%. Eram doentes muito graves. Quando se tentou daí reproduzir isso, esse estudo publicado no Lancet Respiratory Medicine de 2 anos atrás, é um estudo japonês, aí com 150 doentes. O estudo do Morelli também é com 150 doentes, então o mesmo grupo de doentes. Você teve uma diferença estatisticamente significativa, não é com esmolol, é com outro beta-bloqueador, landiolol. Teve uma diminuição, mas ela não foi estatisticamente significativa.
Aí, quando vocês veem aqui, a mortalidade no grupo controle foi de 20%. Então, é um grupo muito diferente daquele outro grupo. Então fica a dúvida, será que quando a sepse é pouco grave, você fazer um beta-bloqueador numa tentativa de controlar a cardiotoxicidade, da hiperatividade adrenérgica e eventualmente ressensibilizar outra vez esses receptores e torná-los sensíveis às drogas adrenérgicas novamente e eventualmente até um retorno da atividade imunológica, que seria o que a gente estaria esperando. Não sei se beta-bloqueador vai ter toda essa capacidade de poder fazer tudo isso, obviamente, né? O fato é de que no doente pouco grave ele não funciona. No doente muito grave, esse estudo ainda não foi repetido. Precisa ser repetido até porque o desfecho de mortalidade era um desfecho secundário. Então não dá para poder dizer. Tanto é que a gente não usa e não tem essa recomendação aí na beira do leito, né? A ivabradina, ela é uma droga que atua direto no nó sinoatrial, diminui a frequência cardíaca, a cardiologia usa um pouco nos doentes que acham que tem taquicardia muito persistente nos doentes. Mas ela não tem atividade adrenérgica. Então ela não teria a hipotensão, eventualmente, outros efeitos deletérios que um doente com um choque, dependendo de droga vasoativa, teria de você fazer beta-bloqueador, né? E tem um estudo chamado IRIS. Né? Ele iniciou aí mais ou menos uns 3 anos atrás, mas ele ainda não foi terminado. Um grupo de Paris está fazendo esse estudo de controle da frequência cardíaca no doente com choque séptico com ivabradina. Aqui entre nós, acho que não vai dar em nada, né? Porque se o mecanismo é atividade adrenérgica, e a atividade adrenérgica fazendo todo o seu papel, levando a downregulation de receptores e uma disfunção imunológica alguns dias, no curto e no médio prazo, muito provavelmente alguma coisa que só controla a frequência cardíaca vai ter, não vai para esse conceito, né? Então a gente ainda está no beta-bloqueador. E tem a dexmedetomidina, ou tem a clonidina, né? Trago aqui para vocês o estudo que utilizou dexmedetomidina com propofol, com várias outras drogas sedativas, mas principalmente propofol, o benzodiazepínico também, 4.000 doentes, mostrando que não tem nenhuma diferença entre você usar dexmedetomidina ou não usar, publicado aí no New England há 3 anos atrás. Mas quando você utiliza um subgrupo do estudo, do SPICE, agora publicado no Critical Care no ano seguinte, você vê que os doentes com dexmedetomidina, quando comparada com outros sedativos, os doentes com dexmedetomidina utilizaram uma dose equivalente de noradrenalina menor do que das outras drogas. Então, será que se você utilizar um alfa-2 agonista, você não protege um pouco dos mecanismos deletérios da hiperatividade adrenérgica? E esses doentes, mesmo utilizando menos noradrenalina, tiveram pressão arterial um pouco mais alta do que as outras, do que quem usou os outros sedativos. Né? E quando você controla a dose ajustada, a noradrenalina dividida pela PAM, também você nota que na maior parte dos tempos, né, a necessidade de droga vasoativa para o mesmo nível de PAM foi menor. Então, não é uma prova do conceito, mas aqui abre uma janela de que eventualmente os alfa-2 agonistas podem estar protegendo o doente aí dos efeitos deletérios, porque utilizaria uma droga menor de noradrenalina. Né? Para poder terminar, você pode fazer a manipulação daquele reflexo inflamatório. E uma forma de fazer a manipulação do reflexo inflamatório é fazer hiperatividade vagal. Como é que eu faço hiperatividade vagal? Você compra um aparelhinho desse aqui
e coloca aqui no pescocinho do doente e dá um choquezinho aqui, um estímulo elétrico do vago para poder fazer inibição. Isso tem sido utilizado em clínicas de emagrecimento, de boa vida, de prolongamento da vida, enfim. Antes que eu estrague o meu pouco conceito que eu tenho entre vocês, eu vou jogar isso aqui fora e vamos terminar as conclusões. Mas tem isso aí, daqui a pouco vocês estão usando lá um aparelhinho para poder estimular o vago no doente com... Bom, depois você comenta, Mirella. A disfunção do sistema nervoso autônomo na sepsis, no choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos, está relacionado com a fisiopatologia, com a gravidade. Caos é muito melhor que calmaria. Ok? Quanto mais entropia, quanto mais energia você tiver, melhor. A disfunção de múltiplos órgãos não vive só de inflamação e hipoperfusão. A gente tem que arrumar outros mecanismos para poder controlar. Menos é mais, seja mais rápido no diagnóstico, utilize menos droga vasoativa, menos neuroinflamação. Acho que tudo aquilo que a gente falou de neuroinflamação serve para cá. Vamos fazer diagnóstico de sepsis cada vez mais rápido. Talvez o sistema nervoso autônomo possa ajudar, de muitas formas. Mas que esperar a cultura é tarde, isso é. Ok? Esse negocinho de que a gente vai fazer diagnóstico rápido de sepsis, porque a gente vai arrumar um mecanismo rápido de fazer diagnóstico de cultura, etc. e tal, não vai mudar muito o prognóstico dos doentes. Já pensou se vocês tiverem alguma coisa que faz o diagnóstico 24 horas antes? Disfunção do sistema nervoso autônomo. Obrigado pela atenção. O corticoide, ele tem 24 anos, mais ou menos, de utilização. Em 1998 foi quando ele foi ressuscitado, em 2 estudos pequenos, no qual ele demonstrou que você poderia tirar a droga vasoativa mais cedo. Né? E essa história de você poder tirar a droga vasoativa mais cedo, se criou um conceito da insuficiência adrenal induzida pela sepsis ou induzida pela doença crítica. Talvez a quantidade de cortisol endógeno que nós estejamos secretando, ela não seja suficiente para poder contrabalançar uma situação de estresse em que você precisa de uma dose bastante alta de corticoide. Ok, não alterou a sobrevida, mas os estudos sistematicamente, o adrenal e o córticos, acabaram mostrando também de que você consegue tirar a droga vasoativa mais cedo. Que esse mecanismo está relacionado com uma diminuição ou um bloqueio da down regulation ou dos receptores beta-adrenérgicos. Né? Então, você mantém uma responsividade aparentemente aumentada à dose ao teu corticoide. E essa responsividade aumentada faz com que aquilo que vocês percebem na prática clínica. Eventualmente, quando vocês utilizam o corticoide, vocês conseguem diminuir a dose da droga vasoativa e eventualmente retirar mais cedo. Agora, a gente deve fazer isso sempre. Isso parece ser muito mais uma demonstração para você, tirando a droga mais cedo, de que aquele doente tem um prognóstico melhor. Né? E que tirar 12 horas, 24 horas mais cedo não vai fazer diferença no prognóstico desse doente. Porque ele está indo a óbito não porque você está fazendo uma droga vasoativa mais alta, mas sim porque ele tem outras condições que vão levar ele a óbito ou vão fazer ele sobreviver. Tem essas coisas, mas de qualquer forma acho que foi uma bela de uma lembrança de que um dos mecanismos do porquê que o corticoide faz com que a droga vasoativa saia mais cedo é de que diminui o down regulation dos receptores adrenérgicos. Acho que tá. A ideia da gente estudar ali a variabilidade da frequência cardíaca é, como foi dito ali pela entropia, que a gente tem que ter uma teoria do caos matemático para sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele não pode ser previsível. Se ele for previsível, ele vai acabar não funcionando. Ele vive ali num equilíbrio, não muito equilíbrio, entre sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Não significa que se você tiver a retirada de um, o outro vai suprir, né? Então não significa que se você tiver a retirada do sistema nervoso autônomo, você vai ter uma hiperexpressão do simpático naquela região, mas eles têm que viver em equilíbrio. Uma retirada de um, né,
é ruim e uma previsibilidade é ruim. Então existe um jeito da gente avaliar o sistema nervoso autônomo, inclusive de uma maneira não invasiva, que é como se fosse aqueles relógios polar, certo? A gente avalia o sistema nervoso autônomo pela variabilidade de frequência cardíaca pela frequência, né? Que significa uma frequência de 0,04 a 0,4 Hz. Ele vê essa frequência de energia e pelo tempo. Então ele mede ali a variabilidade de ondas R com onda R, certo? Além disso, depois ele te dá 11 variáveis. A gente tem o desvio padrão numa linha reta horizontal com um gráfico chamado de Poincaré lá e uma linha vertical. No início, quando a gente começa a ver isso, é estranho, mas depois a coisa vai clareando. Algumas das 11 variáveis mostram predominância do parasimpático e outras mostram predominância do simpático, certo? Então, a gente consegue avaliar isso se o paciente ele tem uma retirada do simpático ou do parasimpático. É sabido que diversas doenças crônicas elas trazem algum comprometimento do sistema nervoso autônomo. A gente não sabe muito bem ao certo mecanismo inflamatório, o que faz isso. Mas, por exemplo, a minha experiência foi com pacientes. Eu tive um grupo controle, 16 pessoas, um grupo de doente com 14 pessoas. A gente gostaria de ver se a retirada do sistema nervoso autônomo ela diminuía a resposta do paciente a um estresse físico. Então, além desse estresse físico, foi aplicado também difusão de oxigênio, né? Foi aplicado também força de pressão inspiratória máxima e pressão expiratória para avaliar a força muscular do tórax. E a gente acabou avaliando também a força do quadríceps e a força do braço. Aí a gente fez os pacientes fazendo um teste de estresse, pacientes com doenças crônicas, com doença crônica prévia, no caso da anemia falciforme, que tem uma fisiopatologia intrínseca aí já para trazer um distúrbio da capacidade cardiovascular do cara e muscular. Mas a gente queria saber se o sistema nervoso autônomo estava comprometido ou não, meu orientador pneumo, né? Então, vamos nessa. E foi muito interessante depois, até consegui uma publicação numa revista legal, internacional, porque foi algo meio inédito. E a gente conseguiu, né, para vocês que são da pesquisa, pelo teste de correlação do Spearman, né, a gente conseguiu fazer correlações importantes com um bom p-valor, de que o paciente que tinha uma retirada do sistema nervoso autônomo, os pacientes doentes, eles tinham correlação do maior tempo de execução no teste de estresse, ou seja, eles tinham uma capacidade cardiovascular e muscular menor, e tinham correlação também com difusão de oxigênio pulmonar. Ou seja, o sistema nervoso autônomo ele trabalha principalmente no sistema cardíaco, pulmonar, intestinal e vascular, né? Vários, mas esses são, quem sabe, os principais linhas de atuação. E você com uma doença crônica, você pode, então, ter um comprometimento do sistema nervoso autônomo e a correlação estatisticamente significativa dessa alteração do sistema nervoso autônomo com o paciente estar com uma menor capacidade física. Então, aí isso foi publicado e aí para o doutorado, a ideia... Então, a síntese, me relembra aqui, quanto melhor a atividade do sistema nervoso autônomo, maior a tua capacidade física e cardiopulmonar? Quanto melhor a atividade do sistema nervoso autônomo, ou seja, quanto menos previsível ele for, quanto a entropia dele, né, não estiver alterada, melhora a tua resposta. Ou seja, aquela doença crônica te trouxe menos insulto. Só que os pacientes que têm doença crônica, geralmente eles têm um sistema nervoso comprometido. E aí, para provar isso, a gente submeteu o cara a um teste de estresse, que é um teste chamado de Glittry. O paciente tem que caminhar 10 metros, a gente bota um obstáculo no meio dele, depois ele tem que subir, botar os pesos no primeiro andar, no segundo andar no chão, subir com esses pesos e voltar. Fazer isso 5 vezes, com uma mochila de 1 kg nas costas. Então, tem um tempo médio para isso, né, para várias doenças. E foi comprovado que os pacientes que tinham retirado do parasimpático, né, a gente tem uma relação lá de alta frequência por baixa
baixa frequência por alta frequência, num daquelas 11 variáveis, para avaliar o sistema nervoso autônomo de uma maneira não invasiva. A gente conseguiu fazer esse teste de correlação, demonstrar que quem tem alteração do sistema nervoso autônomo tem piora da difusão do oxigênio pulmonar e tem aumento do tempo de execução do exercício do teste de estresse, que a gente fez controlado. Disso aí surgiu uma tese de doutorado, que está saindo aos trancos e barrancos, né? Mas até o Saurinho perguntou como que é o negócio. Eu falei, é complicado, né? Cocei o rosto, assim. Foi hoje de manhã ou foi ontem de manhã? E a ideia é, a tendência é que a gente, na hemodinâmica, que é o que eu gosto de estudar mais, assim, é que a gente tenha uma maior previsibilidade do que vai acontecer. Então, todos conhecem aquele monitor, o Hemosfear. Então, a Edwards foi muito feliz de fazer aquele HPI, né, por uma Big Data, mostrando que eles pegaram algumas características na onda de contorno de pulso e por essas alterações características, eles sabem que o paciente vai tender a uma hipotensão daqui a 15 minutos. Né? Então, com isso, eles abrem um fluxograma, um diagrama ali, onde que ele fundamentalmente te mostra o que é pré-carga, contratilidade e vasoplegia, que é um negócio chamado elastância, que é ao contrário da complacência. Né? Complacência é volume sobre pressão, elastância é pressão sobre volume. Então, você sabe que você vai ter um fenômeno hipotensivo e se o teu elastância estiver baixa, que aquele problema provavelmente é de vasoplegia. E você pode agir antes sabendo que, no caso que a hipotensão traz choque, ela aumenta a mortalidade se você não corrigir. Então, a ideia era avaliar com uma alteração do sistema nervoso autônomo ali, uma alteração, fazer mais ou menos o que mostrou esse trabalho infantil do senhor, colocar nos pacientes que são gravemente, que são admitidos, mas ainda sem vasoplegia diagnosticada na beira do leito, e ver se os pacientes que vão evoluir para droga vasoativa, se eles têm algo em comum, analisando a variabilidade de frequência cardíaca, analisando então o insulto do sistema nervoso autônomo. É mais ou menos isso a tese de doutorado. Acho que está no caminho. De alguma forma, os monitores que a gente tem hoje dá para poder fazer isso? O que a gente teria que incorporar? Não, vai ser de método não invasivo, com um relógio polar. E se eu conseguir demonstrar ainda, eu vou ficar rico, né? Porque eu vou fazer um negócio não invasivo e dar informação prévia. Não. Mas a ideia é fazer com a mesma ferramenta que eu usei na... Como é que é esse reloginho? É um relógio... O relógio é um iPhone, um Apple Watch. Que você joga depois os dados no software. E, é claro, o software te dá as variáveis, tanto de atividade simpática quanto atividade parasimpática, e a gente calcula depois. Então, quero agradecer a todos. Espero que esteja sendo um bitzinho a mais de informação. Muito obrigado pelas reuniões.